Boa tarde, pessoal. Bora tomar um café? Estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Gênesis e queria compartilhar com você uma passagem que está no capítulo 47, no versículo 22, que me chama muito a atenção. No versículo 22 diz assim: somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. No versículo 26 confirma isso. Lá na última parte do versículo diz assim: só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Agora, vamos entender essa passagem, porque se você lê apenas ela, fica de uma forma assim, como eu posso dizer, fica de uma forma sem sentido. O que quer dizer essa passagem? Por que eu quis ressaltar esse versículo para expor ele para você nessa tarde? A Bíblia diz que José, ele interpretou os sonhos de Faraó, né? Nós que conhecemos a palavra, que conhecemos a passagem, a história bíblica, nós sabemos que Faraó teve um sonho, né? Aliás, foram dois sonhos que foram interpretados como um único sonho. Ele sonhou com as vacas gordas e magras e sonhou com as espigas gordas, né? Formosas, e com as espigas secas e magras, né? Destruídas pelo vento oriental. Olha que interessante. Nenhum sacerdote, nenhum sábio, nenhum entendido do Egito, ninguém interpretou esse sonho. Ninguém tinha capacidade intelectual, sabedoria ou graça de Deus para interpretar esse sonho. Aí, o copeiro de Faraó, ele se lembrou que um presidiário, um homem acusado de tentativa de estupro, há 2 anos havia interpretado o seu sonho e o sonho do padeiro, e de acordo com a interpretação desses sonhos, aconteceu. E ele se lembrou do presidiário. Então Faraó falou: chama lá o presidiário então, porque já que ninguém interpretou, chama o presidiário. Quando o presidiário, depois de tomar um banho, trocar as suas vestes, chega a Faraó e ele interpreta de acordo com aquilo que o Espírito de Deus havia dado na sua interpretação, olha o que acontece. Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava sobre José. Então, no capítulo de número 41, versículo 38, diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Ou seja, Faraó reconhece que José tinha algo diferente, que os seus sacerdotes, que os seus sábios entendidos não tinham. Ele reconheceu isso. Mas olha o que é você querer manter a tradição, a religiosidade, a idolatria. Mesmo reconhecendo que o Espírito de Deus estava sobre José, mesmo reconhecendo que sem José
o Egito seria destruído, ele não consegue simplesmente deixar a idolatria. Ele não consegue deixar as tradições religiosas do seu povo. Quando o povo de Israel sobe para o Egito, eles consideram o povo de Israel, né, como um povo, como eu posso dizer para vocês assim, impuro, abominável. Eles não gostavam de pastores, de ovelhas. A idolatria era tão enraigada no Egito que mesmo um homem com o Espírito de Deus salvando este povo, eles não conseguiam se libertar. Não conseguiam enxergar o exemplo de José, que servia o Deus do universo, o soberano. Não conseguiram largar a sua idolatria, não conseguiram largar e servir o Deus de José. Olha que a Bíblia diz, o povo estava agora nos 7 anos de fome, passando dificuldades em relação à comida. Não tinha comida mais. O único lugar que tinha comida era no Egito, por causa de José. Deus revelou ao faraó o que ele iria fazer. Por quê? Porque Deus queria que faraó se rendesse a ele. Queria que faraó abrisse o seu coração para ele. E faraó apontou que faria isso. Porque quando ele reconhece o Espírito de Deus em José, parecia que agora faraó ia despertar para viver de acordo com a verdade. Só que a influência religiosa, a influência da idolatria não saiu do coração de faraó do Egito. Não saiu. Por quê? Porque mesmo todo o povo à sua volta, primeiro, eles gastaram todo o seu dinheiro para comer, depois deram todos os seus animais para faraó, para poder comer, depois deram as suas terras e passaram a servir ao faraó como escravos para poder comer. Ou seja, José, ele estabeleceu um governo que simplesmente transferiu a riqueza de todos para faraó, para que eles pudessem sobreviver, não morrer de fome. Faraó viu que Deus era com José, só que ele não conseguia se desprender da idolatria. Ele queria manter as tradições idólatras do Egito. Deus deu a oportunidade para o Egito se tornar uma grande nação próspera e que adorassem ao Deus vivo. Porque havia ali um homem que estava expondo de forma, como eu posso dizer, colossal, de que Deus amava aquele povo e queria que ele sobrevivesse, não permitindo que eles morressem de fome. Revelou a faraó o que ia acontecer, e José, sendo usado por Deus, interpretou o sonho, e sendo usado por Deus, administrou os 7 anos de prosperidade, e agora estava tornando o Egito a nação mais rica do mundo na época da fome. Ele transformou a escassez em prosperidade, transformou miséria em riqueza, transformou fome em abundância de pão e de alimento. Será que Faraó não viu isso? Mas Faraó não consegue se desprender da idolatria.
Todo mundo deu as suas terras, pagou o seu dinheiro, pagou com seus animais, deu as suas terras, mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou. Ele não quis a terra dos sacerdotes, ou seja, ele manteve a idolatria. Aqui, Faraó, ele fez, como eu posso dizer, ele tomou a pior decisão que ele poderia ter tomado na sua vida. A melhor decisão foi ter colocado José como governador. Mas aqui foi a pior decisão. Por quê? Porque ele manteve a idolatria. Ele foi ingrato ao Deus de José, ao Deus de Jacó. Jacó, quando subiu ao Egito, ele, já como Israel, abençoou o Faraó. Ele abençoou a Faraó. Mesmo assim, mesmo ele vendo o exemplo de que Deus era com aquele povo, olha o que a Bíblia diz no versículo 22, somente a terra dos sacerdotes não comprou. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo do Faraó. Ele permitiu que a idolatria continuasse. Ele permitiu que a adoração de falsos deuses continuasse. E o que aconteceu após isso? O tempo passou, esqueceram-se de José, esqueceram-se de que por causa de José, o povo do Egito não morreu, não foi destruído pela fome. Esqueceram. Transformaram o povo de José, o povo de Jacó, Israel, em escravos. E foi o Egito indo de mal a pior. Por quê? Porque manteve a idolatria. A ingratidão a Deus e a idolatria a falsos deuses proporcionou ao Egito o quê? Pragas e a destruição. Olha que interessante. Quando você tem a oportunidade de mudar, não se prenda às tradições, não se prenda à idolatria, não se prenda àquilo que te afasta de Deus, por conveniência, por não querer mostrar às pessoas que só existe um único Deus. Não se envergonhe de Deus, não se envergonhe, porque um servo ou um ex-presidiário, ele tem mais capacidade espiritual, de governo, do que você. Gente, se não fosse José, esse faraó estava perdido. Esse povo estava destruído pela fome. Se não fosse aquele que estava lá na prisão, acusado de tentativa de estupro, um presidiário, um carcereiro, um escravo, se não fosse aquele rapaz, o que seria do Egito, hein? O que seria dos seus irmãos em Canaã, do seu pai? Pensa nisso. O Egito teve a maior oportunidade aqui. Deus mostrou a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão exatamente aqui, dando a Faraó os sonhos que manteve o seu povo e a sua nação. E eles não observaram o Deus de Israel, não observaram o Deus de José, mas mantiveram a idolatria. Demonstraram ao Deus de Jacó, ao Deus de José, ingratidão. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Fica a dica.